Fala pessoal, Bitcoin rejeitando de novo na faixa dos 105, altcoins em zona de suporte, o mercado parece que está em pânico. Eu hoje, Thiago, junto com o Tunes, vamos apresentar aqui hoje, mostrar um pouco o gráfico do Bitcoin e entender o que está realmente acontecendo, se acabou o bull market, se entramos agora no bear market, hoje se ainda tem uma respiraçãozinha aí, né? A gente conseguir subir um pouquinho mais. Mas vamos lá, pessoal. E é isso aí, não esquece de dar um like, de ativar o sininho e entrar nas nossas redes sociais para ficar informado aí de todos os assuntos relacionados a cripto e ao mundo de trade, no mercado de financeiro, investimentos e tudo mais. Fala, Tunes, tudo bom? Tudo beleza? Fala, Tiagão, tudo bem? Tudo em paz, tudo em paz. Fala, pessoal. Fala, pessoal do Crypto Club, mais uma vez aqui, mais uma live com vocês. Vamos tentar destrinchar esse BTC aí, né? Tá no zigue-zague louco aí. Que tá, né? Nessa conversa mole aí, indo pra cima, pra baixo, não sabe pra onde vai, voltando de novo aí pra sua zona de suporte. No último suporte, antes de talvez descobrir um novo fundo, né? Vou botar aqui, vou pra sua tela. E agora foi. Pronto. Tiagão, tem como baixar um pouquinho o som aí? Claro. A musiquinha é boa. Às vezes atrapalha. Mas vamos Cara, lá. continua com aquela visão, olhando sempre aí. o gráfico do macro, sempre com um olhar, aquele olhar do macro para o micro, para ter uma noção dos próximos passos do Bitcoin. Lógico, a gente sempre trabalha com uma variação de cenários e o importante é reagir ao que o mercado faz, como é a movimentação dele, correto? Mas sempre entendendo onde estão os principais suportes, as principais resistências e, mais ainda, ao comportamento do preço. Eu acho que o comportamento do preço fala muito do que o mercado quer para frente. É como se você coleta pistas e evidências do que tem uma probabilidade maior de acontecer depois, ou logo em breve, né? Que é o nosso no trade, como está fazendo o trade. E mesmo assim, é interessante ter um plano B e às vezes um plano C, eu diria, né? Claro. Venho comentando, tá, Thiago, que venho comentando até com vocês no grupo e com o pessoal das lives também, e depois dessa resposta do Bitcoin nos 100 mil ali, chegou a triscar no 98, e vinha de uma queda lá do 110, uma resposta mais forte poderia acontecer e ela seria crucial para que os comprados tivessem uma chance, né? O mercado realmente conseguiu se sustentar, reagir até o 106. Só que esse 106, 107 é um ponto-chave. Ponto-chave. Eu fiz nossa live ontem que eu comentei que aqui era um ponto-chave. Não sei se o pessoal está conseguindo ver. Vou pintar aqui. Aqui vai destoar. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Valeu. Esse ponto aqui. O mercado estava cedendo aqui. Olha, aqui não pode ser um trap verdadeiro e o mercado tem que reagir aqui rapidamente. A gente conversou nessa média aqui, nesse ponto, e a maioria pensou que realmente ia cair, então a gente fez o trade na queda. O mercado conseguiu reagir no 102 mil alto, sem muita causa nesse ponto, mas com histórico pregresso aqui de uma zona compradora. Então, natural ele tentar subir mais uma vez. Ainda foi no final de semana, né? Já conhece, né? Pump de final de semana, não pode, concordo.
Ainda foi no final de semana, baixo volume, pompa de final de semana não é para confiar, né? Mais um exemplo vivo aí. E aqui, ó, essa faixa que virou um pequeno suporte, passou a ser resistência aqui na média. Então o mercado hoje tentou subir aqui, bater na média, no 15 minutos fica claro que ele começa a titubear, e é quando começa a remontar as vendas em Bitcoin. Depois desse Exato. volume vermelho aqui, ele faz uma pequena absorção, né? E eu vou tirar aqui para mais claro. Começam a marcar uma venda aqui no Bitcoin gradativa. Venda que está viva ainda, está viva, mas já com parciais. Eu sei que o 101 é um suporte importante, 98, essa faixa entre 101 e 99. Eu diria essa faixa por um é todo. bem importante. Eu diria essa faixa por um todo, entre 98 e 101, é o último ponto, né? De bounce, vamos dizer assim, antes de uma Tá aqui, a última resposta foi exatamente aqui, né? Exato. A última resposta foi exatamente aqui. Entre esse 101 e esse 98, 99. Então, vamos ver como é que o mercado vai se comportar, porque eu acho que a maior probabilidade está nesse ponto. Agora é isso. Está nesse ponto aqui de vir para cá, a maior probabilidade. Tá? Então, por enquanto, os vendedores continuam mandando no preço, mas a gente não pode esquecer dessa faixa toda que hoje eu vou ouvir a resposta. Então, não quer dizer que vai ser reto. Não tenho essa convicção. É esperar como vai chegar lá. Tá? Mas, a princípio, estamos com posições vendidas. E o mercado aqui, é só olhar na lateral aqui, está realmente vermelho. Né? Está bem vermelho aqui. Está começando a ficar mais alinhado. Houve muita discrepância nesses últimos tempos, né? Nessa movimentação aqui em relação a orders, né? A dominância também. As altcoins conseguiram replicar mais intensamente do que o Bitcoin. O Ethereum depois conseguiu fazer uma retomada também um pouquinho mais forte, mas vem sucumbindo aos poucos, quando o Bitcoin, que é quem realmente manda, volta a virar para baixo. Né? Então, esse é o apanhado geral que eu tenho aqui. O micro mira essa zona do 99 e 98, tá? O micro, para mim, tem esse foco. E o gráfico um pouquinho mais longo, dá para a gente chamar de macro, né? Traz aquele insight que eu comentei com vocês ontem, que é ficando abaixo dessa faixa aqui, ó. Se eu consigo. Já começou a apitar os alarmes. Os alarmes tocando. Eita, coisa bonita, olha que foto bonita. É linha que não acaba mais, né? Deixa eu clarear aqui agora. Pronto, botando esse BTC aqui. Pronto, pegando essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui, ó. Eu vou botar ela como vermelha aqui para o pessoal entender. Essa zona vermelha aqui, que era um grande suporte no 106, para mim virou uma grande resistência. Então, o meu olhar no macro está virando exatamente para esse ponto, se ele vai ser superado ou não. Por isso que eu comentei, ponto crucial, ponto importantíssimo. Tá? Cadê o retângulo aqui, velho? Cadê minha aba de favoritos? É tanta coisa que a gente mexe que a gente acaba se perdendo na nossa própria... Lá. A gente teve hoje uma liquidação, né? Vou começar com a liquidation, né? A gente teve uma liquidação de hoje mais 612 milhões de dólares, mais de meio bilhão. Ontem a mesma coisa, já está fechando nessa semana aí já 2 bilhões de dólares em liquidações e mais para o pessoal do long, tá? Você vê que tem alguns shorts aqui que entraram no meio, inclusive Popcat, que hoje teve uma explosão enorme, mas que já entregou tudo, toda essa alta quase de ontem para hoje. E vendo aqui o Liquidation Heatmap, como eu falei com vocês ontem na live extraordinária que eu fiz de noite,
A gente ainda tem esse bolsão aqui, né? A gente tinha um bolsão maior, que tinha uma grande liquidez aqui na faixa dos 101 até os 100 mil, 100, 100, 800. E a gente agora ainda está com esse pequeno, com essa pequena não, ainda a gente tem um grande ponto, né? Que é o que o Matheus estava mostrando até no gráfico, que é até 98, vamos dizer aqui, 100. A gente tem até 100 mil aqui, uma grande liquidez a ser buscada. E depois a gente tem muita liquidez em cima aqui nos shorts. Fora isso, mais um dia aqui, né? A semana passada foi bem negativa para os outflows do ETF. E ontem BlackRock começou a comprar de novo junto com Fidelity. Será que agora talvez a gente vai ter um inflow entrando no ETF? Talvez o institucional se interessando de novo para investir? Eu acho que ainda é muito cedo para dizer alguma coisa. Mas vamos lá. Vamos para o gráfico de novo, que é o que interessa, né? Já botou aí sua tela? Consegue ver aí? Consigo. Voltamos. Aí. Tamo na tela. Pode botar aí. Pronto. Beleza, pessoal. Só recapitulando, então micro, eu já comentei para vocês que aqui mira realmente o 99, vim para essa faixa, principalmente pelo comportamento, como eu vim falando. Olha o comportamento muito mais forte aqui. Se a gente pular para o gráfico de 1 hora, o gráfico de 4 horas, é um movimento mais direcional. Ele se arrasta para chegar num ponto superior, ele vai titubeando, vai perdendo força, vai chegando em zonas de resistência importantes e quando cai forte. Então essa consolidação aqui, Thiago, para mim é encostar na média para cair mais, né? A não ser que venha um trap aqui, que agora não está se firmando, mas para mim está mirando realmente de 99, 100 mil pontos. Não sei como é que vai chegar lá. Pode ainda vir, fazer um pullback para cima e voltar. Ou pode descer nesse canal aí que está se formando, né? Não sei. A gente não tem bola de cristal para prever. Exato. Pode ir reto assim, ou ele pode fazer assim, ó. Até voltar, lateralizar mais um tempinho aqui para pegar força, pegar causa e gerar esse efeito até a base, tá? E o macro, eu não gosto de ficar fazendo leituras mirabolantes de daqui a 3 meses vai estar aqui. Eu não sou fã disso, como você sabe, velho. Eu acho que cada passo traz uma informação, então eu vou somando isso para reagir. Então, saber onde a gente vai estar o Bitcoin daqui a 3 meses, velho, isso aí é lenda, isso aí. Isso é lenda. Porque o ciclo é assim, porque no mês de outubro, porque isso, porque aquilo, velho. Até previsão do tempo, Thiagão. Você pode botar no seu celular. Eu não acredito, né, mano? Eu não acredito nem em previsão, velho. Mas aí você pegou um exemplo que eu acho que ninguém acredita, né, velho? Quantas vezes o pessoal não tem essa sensação que a previsão disse que ia chover e caiu, abriu o maior sol? Quantas vezes isso aconteceu? Esse exemplo que você usou, ele... Pois é, velho. Aqui não é para ter meteorologista, tá certo? Então a gente vai, dia após dia, construindo nossa visão de semana, construindo nossa visão de mês e recapitulando e às vezes mudando ela toda, tá certo? Então, não adianta, cara, não adianta. A gente saca muito de estrutura, se me perguntar aqui, eu achava que isso era uma grande acumulação do Bitcoin, e agora estou tendo várias evidências que mostram que pode ser distribuição, então eu tenho que ficar de olho. Última visão para vocês aqui do macro, indica isso, que esse ponto aqui era um ponto importante, ó, ponto crucial. Então, essa faixa que era suporte, vou desenhar de verde, acabou, quando perdeu aqui, ficou um tempo aqui, ela começou a virar uma resistência. Então, óbvio que isso tudo poderia ser um trap, tá? Um spring, isso aqui, ó. Mas ao bater aqui e falhar, pô, velho, isso piora muito a situação, tá? Piora muito, então aqui no 100.900. E caindo. Então, quem tá short, tá se dando bem, né? E eu respeito muito o preço, tá? Respeito muito o preço. Então, 99, 98, 100 mil, vou ver de novo o que tá para acontecer. Se tiver que recomprar, beleza, te compra. Segue o método, né, Thiagão? O que você acha? Claro, concordo com você. Mas assim, é o momento agora, né? Ou vai ou racha. Se não for aí agora para uma compra,
Eu realmente tenho que visualizar um pouco mais no macro para ver qual é o próximo ponto de suporte que ele tem. Mas a Perfeito, priori perfeito. é o que tem. Eu não vou entrar num short agora, nosso método nem permite a gente fazer uma loucura dessa, graças ao bom Deus. A gente tem que só agora pensar e cogitar no long. Como até ontem eu conversei com vocês na minha live, né? Como eu estava vislumbrando o long no sol em Bitcoin, é porque depois do mercado, depois de uma queda que teve ontem, né, eu estava esperando um bounce. E até bateu no meu primeiro ponto de parcial, só que não foi. Eu visualizei um pouco grande o trade ontem. Mas enfim, é isso aí que tem para hoje. Tiagão, o seu bounce, eu acho que é quando o mercado está aqui, né? É, Quando ele está aqui, ó, ele tem algumas coisas interessantes. Ele tem zona compradora muito próxima. Você vai encontrar aqui, aqui a faixa principal de compra e de defesa compradora está isso. nesse ponto próximo também. Então, aqui é sempre uma batalha entre compradores e vendedores, né? E nesse ponto tinha gente para comprar. Então, realmente o preço, ó, depois desse candle amarelo, daqui, ó, ele começa a diminuir. Olha os candles como ficaram pequenos. O dia vai começando a acabar, tá entrando à noite, a liquidez acaba. Então, é fácil o comprador manipular um pouco também o preço para cima. Diante de uma queda dessa, a gente sabe que o mercado não vai em linha reta, né? Não. Então, depois que faz isso aqui, ter um bounce bem Possível. aceitável, eu diria. Isso. Agora, interessante, velho, é que, olha como são as coisas. Aqui ele dá uma pancada para cima, né? Aqui previamente. Mas ele perde a característica compradora e a Perde. força e lateraliza. Então, realmente, como a gente conversou ontem, a gente está dentro disso aqui, está dentro de um gatilho 1 de venda perfeito. Lindo, ainda continuidade da queda. Cogitamos uma resposta na média. Essa a gente falou que era pouco provável e ele conseguiu descer. Então, o que ele está fazendo nesse ponto é só uma onda B. O que ele fez, né? Ele fez uma onda B. É uma última oportunidade para quem não vendeu ainda pegar a Sai venda fora. Ou verdadeira entrar vir na para venda. cá. E aonde foi esse ponto? Exatamente no suporte que virou resistência. Ah, exato. Não é à toa, velho. Isso não é à toa. Não. Tá muito tranquilo de enxergar. Realmente, ele podia até dar uma pipocada para cima, né? Aqui. Mas aqui ele tinha que provar isso. Nesse ponto era o Isso. ponto X desse bounce que você falou aí. Porque na minha Fez todo cabeça estava sentido. simples. Esse ponto aí de verde que você Esse colocou é bounce, sério? na verdade, eu peguei. Você pegou long em quem aqui? Você quer mostrar no gráfico aí? Solana e Bitcoin. Long em Bitcoin. Quer mostrar você aí? O que é que eu bote aqui? Aí, ó. Eu posso mostrar aqui, ó. Eu tenho até... Tira aqui e botar o meu. Eu tenho até aqui o trade. Esse aqui é do SDT, que eu tava monitorando, né? Que agora ele tá começando a querer chegar na minha zona de stop. Mas o Bitcoin eu tava vislumbrando isso aqui ontem, ó. Não é aqui, não. É esse aqui. É esse meu trade de ontem. Tinha muitos fatores, muita congruência, muito indicador mirando nesse ponto aqui. Inclusive ele até desceu, né? Eu não teria sido estopado até o presente momento, mas eu entrei aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, entrei realmente no último ponto que tinha e fui construindo minha posição. Minha mão ficou, na verdade, um pouquinho mais para cima aqui, ó. Ela ficou desse jeito, no final das contas. Realmente eu finalizei. E aí eu peguei essa pernada e como eu avisei para vocês, meu primeiro ponto seria no 104.384. Meu primeiro ponto de parcial foi exatamente aqui, ó, quando deu esse amarelo, quando deu esse volume, antes de quebrar a média. E o meu segundo já era no 106, nesse order block que já está formado desde ontem. Esse aqui é novo. E a minha saída estava em 110, porque no macro, estava vendo um gráfico de 3 dias, e no macro estava me dando esse ponto. Aliás, eu acho que esse ponto, a gente ainda vai visitar esse ponto antes de um movimento real para cima ou para baixo. Enfim, e aí eu entrei
Mas quando eu vi que a gente deu uma travada aqui no 15 minutos, estava bem nítido. Foi no 15 minutos aqui, ó, nesse momento aqui, tá vendo, pessoal? Quando ele perde essa inclinação, né, ele vem de uma alta forte, bateu o volume, travou o preço, que acontece na maioria das vezes, e aí o toque ele perde o sentido, ele acaba meio que lateralizando. Foi nesse momento que eu falei, agora é só realmente um milagre. E ainda o pior que acontece, ele meio que lateralizou com um viésinho de alta, entendeu? Isso é o perfeito trap para pegar aquele pessoal que, não peguei a entrada aqui embaixo, eu vou tentar entrar aqui agora que travou, mas vai subir. E aí o que é que ele faz? Ele entrega tudo de novo, já chegando, já quase me estopando, né? Quebrando com todas as linhas que eu tenho aqui de Fibonacci, suporte e resistência, entendeu? E os retângulos também. Em sol eu tava vendo a mesma coisa. Foi nesse aqui ou foi nesse? Esse aqui. Em sol eu tava enxergando a mesma. Pô, peraí, eu mexi aqui. Eu tava enxergando a mesma coisa. Só que o sol já acabei de ser estopado. Então eu tava enxergando realmente esse mesmo trade. Só que eu tinha uma visão de parcial um pouco mais alta. Então nesse trade eu fui estopado aqui, ó. Quando eu vi que travou, eu acabei saindo fora aqui. Nessa linha verde aqui, ó, que tá mexendo. E não também eu acho que pensei muito grande em achar que Solana conseguiria bater a faixa dos 178, 180. Mas é porque, como estamos num suporte macro, mesmo sem o volume, né, que não realmente não, até o volume apareceu, a gente tem tudo batendo na verdade, né, velho? Esse para mim seria um ponto de alta. Mas o mercado é traiçoeiro e de vez em quando não é do jeito que a gente quer. É como o mercado nos dá. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, fui estopado com um pequeno lucro e vou agora me preparar para a nova posição. Pode ser que seja agora, não sei ainda. Vamos ter que analisar, eu preciso de E mais para frente dados. aí, o que você acha? Qual é a sua dúvida? É isso, para mim para frente, depois de uma rejeição dessa, tá nítido aqui, eu tô vendo até em Ethereum, nos 15 minutos, tá nítido que a gente tá descendo não é nem de elevador, a gente tá descendo de bang jump, né? Uma corda elástica. Então, assim, por mais que esse token tenha um bounce agora, o que eu enxergo é um bounce chegando talvez a 3.400. É um possível teste aqui nesse meio termo que a gente chama de Fair Value Gap, no meio termo do caminho e para realizar um novo fundo, entendeu? E talvez ir aí batendo num suporte mais macro, né? Tentando buscar esses fundos aqui, né? Que aconteceu depois daquele dump que teve no dia 10, né? Não é isso que não, aqui não, ainda foi do dia 9, desculpe. Eu tô no gráfico ainda muito mínimo. Vou pegar aqui no de 4 horas para mostrar. Então a gente tem isso ainda aqui, né? A gente tem alguns fundos, talvez ele possa descobrir esse aqui, não dá para adivinhar. De qualquer forma, depois de um candle também desse aqui, ó, de rejeição até no 4 horas, é um candle de engolfo clássico. A gente talvez vai ter que buscar mais fundos aí, viu, pessoal? Não quero ser o cara chato, não. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente talvez já tenha um volume aparecendo aqui. Tá... Não dá para definir absolutamente nada. Mas é isso aí. O que você capturou de trade aí? Vamos falar dos trades. Isso é exatamente o que eu ia falar. Você hoje foi o rei, meu irmão. Porque essa sua entrada aqui... Vou até botar aqui. Esse trade aqui de Popcat foi muito bonito. Eu não falo nem o percentual, tá, pessoal? Que o percentual é muito relativo. É realmente, olha a entrada. Vai num gráfico aí de Popcat e enxerga essa entrada. Rapaz, olha, Entendeu? todo trade que a gente postar, que a gente postar, o ideal é ver o price entry. Porque Isso. não é nem, eu não fico nem fico no oba-oba do percentual. Eu quero que o investidor entenda onde é que a gente entrou, onde é que esses caras entraram para pegar uma coisa dessa. Aí eu vou E mostrar olha que aqui, eu esse tô aqui ativo com ele aqui, a entrou, Popcat. Significa que ele entrou aqui, ele que entrou a num gente entrou aqui. tapa-buraco, né? Tiago Ó, sabe como foi que eu entrei. Tiago sabe. ó lá, ó lá, ó. Não tem pra onde correr. Me diga aí vocês agora que estão enxergando um pouquinho. Isso aqui não é o melhor, Tá não é todo o dentro do melhor método. trade, não? Não é o melhor trade, não, pessoal. Esse trade que vem aqui, ó, sem estresse. Sem estresse. Até aqui. Vou botar até aqui um. É. Eu adoro botar isso aqui para ver a entrada. Um stopzinho aqui tranquilo.
Estamos falando de um trade, pessoal, de Meu stop risco estava no 0,1435 inicialmente. 14,35. Depois eu fui Eu tô aqui. puxando, mas acabei Lógico, dormindo no tá certo. restante. Até ficar zerado aqui, perfeito. Mas o que é mais bonito é isso aqui, ó, essa explosão, um trade perfeito no risk ratio, né? De 6,4, 3 é o mínimo para mim, então um trade perfeito, um trade lindo, com a entrada boa, um trade que... ele poderia ter entrado aqui, Thiago, aqui não era melhor não? Era, mas olha o sofrimento que foi, voltou, e não vai mais, agora foi, e caiu de novo, vou fazer o quê? Agora vai, estourou, eita meu Deus. Aqui, pessoal, é o ponto mágico. Aqui é o ponto que separa os meninos dos homens. É esse momento aqui, na verdade, que a gente tem que entender que esse é o melhor trade para se fazer no momento desse de lateralização, certo? É passar por tirar, em vez de ficar nesse estresse aqui, só pegar esse movimento clean para cima. Mas enfim, um bom trade. Tem outro aqui também que ele colocou. Esse aqui. Tiagão, fala. Esse trade de Bobcat foi um tapa-buraco desse short em cote. Que eu fiz com cote, eu fiz com um size maior. Se puder mostrar o gráfico de cote aí para o pessoal ver. Vou botar aqui ele agora. Esse tá vivo ainda, esse trade tá vivo. E eu já saí dele 60%. Eu tenho 40% da mão ainda. Cadê cote? Coach. Quero ver se você consegue ver onde é que eu vou entrar nesse papel. Aí, o ponto de entrada, onde é que foi. Cote. Achei. Ixi, é linha pra caramba. Que é outra coisa que é importante. 0,5 107. Ave Maria. Aqui. É o preço médio, né? É. Bota o gráfico pra gente ver. Aqui, ó, pessoal. Vou tentar destrinchar aqui para vocês. Tem várias linhas, né? Vou tirar aqui rapidinho. A entrada dele tá aqui, ó. Certo? É exatamente essa aqui, 107. 0,5, 107. Agora, por que a entrada dele tá aqui, né? Dado uma agressão desse toque com volume, depois tem um travamento, aí ele já ficou alerta. Pode falar. Ele já... Vai lá. Aí ele ficou já alerta. Olha que legal. Como eu conheço, ele não vai entrar nesse short, porque tinha um short aqui para os lunáticos degenerados como eu, de vez em quando. Eu pego assim uma descida dessa, mas não dá para armar a mão, é meio complicado, entendeu? É um movimento muito rápido, no qual está uma rejeição muito grande. Então, depois disso, o toque vem, ó, se entrelaça. Primeiro ele trava na linha. Se ele, a partir daqui, ele subisse, eu poderia até achar que ele iria quebrar esse topo aqui, mas ele não fez. Então, o que aconteceu? Voltando aqui, o que ele faz? Ele fica se entrelaçando na média, quebra ela para baixo, tenta uma vez volume no topo de novo. E aí, para ele, falou, agora é o momento. Agora eu tenho que começar a me posicionar. E aí ele preparou uma posição, ainda teve até outro momento aqui, ó, que ele foi mais para cima, né? Ele fez até, mostrando até uma ascendência, assim. Foi difícil esse trade. Eu tô aqui, eu gostaria até que você explicasse, porque ele não foi muito fácil, não. Teve um Judas, teve um segundo Judas, não, Judas não, ele teve um Judas para cima, depois ele deu o Golden Point aqui, né? Nesse ponto, e aí ele desceu. Ele entrou aqui, mas para mim foi meio... na verdade foi até perfeito, tá mostrando. Vou mostrar, se quiser, bota aqui. Cabeça e ombro, perfeito. Tá, eu vou botar aqui, vou deixar você no seu gráfico aqui para me explicar. Que essa daí foi de Pro. Eu tô ligado que você entrou aqui, ó, nesse ponto verdinho aqui, ó. Foi nesse momento aqui, quando deu esse amarelo aqui, você falou, já foi. Já deu volume suficiente aí para eu entrar com a mão armada e preparada. Vou voltar aqui, botar você. Tá minha tela aí? Tirar aqui, pá, botar você, vai. Tem minha tela aí? Tá com sua tela. Você já me conhece bem, né, velho? Isso é bom, porque você não sabia que eu tava nesse trade, sabia? Você ficou sabendo agora, né? Fiquei exatamente. Eu vendo o gráfico aí, eu entendi a sua cabeça. Então, eu jamais venderia aqui.
Isso foi muito bom ouvir da sua parte que eu não venderia aqui. Porque aqui só tem comprador, velho. Só tem comprador. Você não sabe qual é o ponto. Ah, Matheus, mas você poderia ter vendido. Você venderia aqui e tá tudo lindo no topo. Agora é fácil de dizer, mas o cara poderia pensar que era venda aqui. Venda Isso. aqui, olha o caô. Venda aqui, olha o caô. Ninguém seguiu. Vocês toparam aqui. Inclusive, nesse ponto, Pote estava na lista dos mais fortes. Os mais fortes. Ó. Eu não vendo ativo que está na lista dos mais fortes. Ponto final. Certo? Não vendo. Só que depois desse movimento, o Pote desce e começa uma absorção. Então, aqui o comportamento do preço muda totalmente, né? Ele vem, começa uma absorção e começa um entrelaçamento, como você falou muito bem. O entrelaçamento é o sinal claro de equilíbrio entre compradores e vendedores. Compradores e vendedores. Então, como eu tenho o Bitcoin como um padrão principal na minha cabeça de que normalmente ele é seguido pelos outros ativos, porque tem gente que acha que os tokens têm fundamento, tem uma funcionalidade por trás e pode seguir subindo eternamente por conta disso. Não vejo isso na prática. Eu vejo o mercado seguindo o Bitcoin. Um pouco mais, um pouco menos, eventualmente. Algumas distorções momentâneas, mas no frigir dos ovos, é Bitcoin e o restante. Isso. Bitcoin e o restante. Tá? Então, com o Bitcoin, para mim, dando venda nesse momento do mercado, eu procurei, lógico, o Pote, um ativo que tinha passado pela lista dos fortes, mas começou a enfraquecer e que apareceu o meu amigo primeiro aqui, né? Então, meu amiguinho é o volume, que é a primeira regra do nosso setup, da nossa estratégia. Então, esse cara aqui, para mim, me chamou a atenção, tá? Então, a verdade é que quando... Eu não vendi aqui não, tá? Quando o mercado está subindo aqui, ó, com esse amarelo, é a possibilidade que eu tenho de trade, porque depois que o volume aqui apareceu, se fosse agressão de volume, você que estava falando de volume, Thiago, que queria até saber um pouco mais, uma agressão normalmente dá continuidade. Continuidade. Certo? Até ter um ponto de absorção contrária. E não, ele parou aqui, ele foi absorvido de imediato. Então aqui mostra que o vendedor está presente e está forte. E esse ponto passa a ser importantíssimo, importantíssimo, tá? Então nesses candles amarelos aqui, ó, eu inicio a minha venda, eu faço um pequeno aporte, tá? Um pequeno aporte nesse ponto, faço outros aqui. E aí é o seu Golden. E aqui, para mim, é o momento melhor ainda. O Golden aqui eu diria que é quando eu melhoro, exatamente. Pronto, vou botar de amarelo. Eu ia falar, bota de amarelo aí para mostrar que é realmente ponto importante. Tá dando para ver aí? Tô vendo. Perfeito. É isso aí. Tá a minha tela aí ou tá a sua tela? Não, tá minha tela. Ou tá a sua tela. Não, tá a tela do Ethereum. Não, rapaz. Eu tô vendo o corte. Você tá com corte aí. Eu tô vendo sua tela. Eu vou tirar, vou colocar ela de novo. Pau. Pessoal. Aqui, ó. Vou até tirar nossas caras daqui e colocar ela bem grande pro pessoal dar uma olhada, ver esse desenho bonito. Como ele foi, não passou os 50%, é verdade. Hein? Não, esse trade corte foi bonito. Você vê que foi realmente baseado total no método, né, velho? Volume aparecendo no lugar certo. Você certo, pega na hora nesse certa. ponto aqui, ó.
Quando você pega nesse ponto aqui que eu aumento a minha mão realmente, minha mão fica grande, então eu trabalho com grid, eu vou montando a operação com vários aportes. Size é tudo, size depois do volume é crucial. Então eu vou ganhando a convicção da operação. E aí eu monto aqui, e aí dá para ver, inclusive, depois daqui, olha o que o preço faz. Ó. Não tem caô nesse trade, tá vendo? Não tem. Não tem Então ele vai estresse, não descendo, tem descendo. sufoco, não tem nada. O preço dele, pessoal, tá lá naquela faixa vermelha lá de Aqui deu cima. uma... Mas ele está dominado pelo vendedor. Dominado, esse ativo está dominado pelo vendedor agora. Então, eu vacilei, porque isso podia ser feito também em sushi. Acho que sushi tem uma operação parecida, tá? Uma operação parecida. Mas é isso, foram as duas melhores operações aí, entre outros que a gente fez no nosso projeto da X, que tá indo legal, tá indo positivo. Alguns violinos aconteceram, roubaram um pouco do nosso dinheiro aqui no caminho, mas é interessante que a leitura não estava errada. O violino é quando o mercado te expulsa e volta para a direção que você tinha desenhado, né? Então, o mindset continuou forte, não foi abalado. Dinheiro a gente recupera, e esse dinheiro já foi recuperado, na verdade. Então, Isso. vamos para as próximas, vamos que vamos. Exatamente. Foi muito bom aí. Desses dois trades de hoje aí foram muito interessantes, as entradas foram perfeitas. E é isso aí, pessoal. Nosso método é embasado nisso, velho, de muito foco, muita atenção, muita disciplina. Porque de vez em quando até eu mesmo e o Túnio estamos propícios a erros, tá? A sair da nossa disciplina, sentir um pouco mais de ganância, entendeu? Por isso que eu gosto de falar bastante nas nossas lives, no mindset mesmo do trader, né? É uma pessoa que tem que se considerar quase uma máquina, né, velho? Deixar o sentimento quando você for tradar, deixa o sentimento fora da sala onde você vai tradar. E depois você vem assim, pensando que é uma máquina. Porque hoje em dia, 80% dos trades são bots, viu, pessoal? Só para dizer aí que a gente está disputando com inteligência artificial, que está cada vez se aprimorando, se aperfeiçoando. E a gente precisa ficar sempre atento a isso aí. Mas é isso aí, né? Eu acho que por hoje já deu. A gente conseguiu explicar bastante os trades que aconteceu do dia. Demos nossa opinião relacionada para onde é que o Bitcoin vai agora. Eu acho que não mudou muito em relação... Opa, alô? O que a gente falou na live de ontem, a gente está na tendência de baixa, tá? Temos alguns pontos que pode ser um bounce, ou seja, significa pode ser uma reversão para subir, pode, mas a gente ainda está na tendência de baixa, então provavelmente até o final dessa semana e o mês de novembro a gente pode começar a considerar um mês de muito cuidado, pensar bastante no size, não entrar de cabeça porque tá na baixa, porque tá querendo, porque você acha que o Bitcoin vai subir, entendeu? E é isso aí. Boa noite a todos. Valeu, Tunes. Pois é, pessoal. Ressalto ali as palavras de Tiagão, só para pontuar que não opere realmente sem um planejamento. Tenha um método. Se você está meio perdido, siga a gente aqui na live. Dá uma olhadinha de como é que a gente faz. É difícil a gente não falar do nosso método durante a gente está aqui para responder, isso aqui para somar. Então, é difícil a gente não estar nos nossos próprios trades, tem insights de como são feitas as operações. Eu digo que o projeto 10X, ele é um projeto de lives quase diárias, você acaba fazendo uma mentoria durante o próprio projeto. Então, claro. Você pode depois querer uma coisa mais concentrada e mais pessoal para ir na mentoria e fazer a mentoria, mas no decorrer das lives você tem muito insight aqui, você consegue sim pegar a forma que a gente opera, tentando ser cada vez mais simples, né? O menos é mais, e mostrando que o importante é resiliência, consistência, né? E disciplina. Tendo essas três coisas, todo mundo consegue virar. E sobreviver mais um dia. Mais um dia. Tamo aí. Dia após dia. Esse projeto vai bombar, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Discord. É isso aí. Sim. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aqui.